Luiz, olha só, tu comentou, né, que 20 e poucas, 23 ou 27% das empresas tiveram, né, um impacto Ó, real. desculpa te interromper, bem. Se me permite, eu tô com ela Claro, aberta. É uma claro. notícia da Forbes, tá? Tá aqui, ó, no meu celular. E ela põe assim: hackers causaram prejuízos a 23% das empresas brasileiras em 2022. Apenas 7 em cada 10 companhias recuperaram acesso aos seus dados após pagarem um resgate em ataques digitais. Se vocês me permitem dizer quem foi a empresa responsável Claro. não sei Aqui se nós não há. temos meio, estamos só pela fogueira. Aqui. Vai. Então vamos lá. A pesquisa é anual e foi realizada pela empresa de segurança Profpoint. Está então esta notícia hospedada na Forbes, no site da Forbes, Forbes Tech, e apresenta isso. Então, esse é o dado, que 23% das empresas no Brasil foram impactadas e sofreram prejuízo por ataque hacker em 2022. Desculpa, bem. Tranquilo. Não, ótimo, excelente. Até porque tem um outro dado ali interessante nessa mesma notícia que é, O pagamento. poxa, quem conseguiu de volta os dados. Mas conseguiu de volta os dados por quê? Porque pagou, né? Então, ou seja, já tem uma outra informação aí que é importante, que é talvez poucas empresas consigam se recuperar do ataque sem ter que pagar um valor que é totalmente arbitrário e não, tipo, vai ser um valor abusivo? Dane-se, né? Eu sou um criminoso, não existe esse esquema de valor abusivo. E aí eu queria... Qualquer coisa é abusiva, né? Então, porque daí não tem ninguém para regular quanto vai ser qual o preço médio de né, enfim. Aí o que eu queria a tabela FIP de recuperação de câncer, né? Mas o que eu queria te perguntar é, a minha empresa, ela sofreu um ataque, né? E eu me vi numa manhã de sábado com tudo criptografado. Qual que é a primeira atitude, não digo não técnica, mas qual que é a minha primeira atitude que, como empresa, eu preciso ter depois que eu me dei conta que eu fui alvo de um ataque? É uma boa Quais são pergunta. os próximos? Uma boa pergunta. Vamos lá. Bom, primeiro é interessante analisar essa pauta, né? Como que isso é uma realidade e que o ataque ransomware ele causa principalmente 3 impactos nas empresas. O primeiro impacto é o impacto direto ao dado criptografado. Então, ele invade aquela empresa, ele infecta aquela empresa melhor e criptografa com WannaCry e etc. Criptografados os dados, você não tem mais acesso a essa informação. Isso pode gerar inviabilidade na sua empresa em continuar funcionando. Então, alguns sites grandes de e-commerce foram criptografados e não conseguiram vender. E esse prejuízo em razão de você não conseguir continuar a sua atividade, às vezes é enorme. Nesses sites era 1 milhão por dia de venda que eles deixavam de fazer no e-commerce quando estavam criptografados. E o terceiro prejuízo seria os dados vazados, porque o criminoso, vocês sabem bem, quando acessa, ele faz a cópia e criptografa o que está lá no servidor da empresa. E ele tem a cópia. O vazamento gera, o que o Ben já deu spoiler aí logo na abertura, uma responsabilidade perante os órgãos de proteção de dados, no nosso caso no Brasil, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então nós temos 3 imediatos efeitos: a criptografia dos dados, o possível vazamento e a sua empresa parar de funcionar. Quanto custa isso para a empresa? É muito. Isso é um problema brutal para a empresa. Então, sem dúvida nenhuma, diante desse cenário, as empresas deveriam já pensar, fazer a lição de casa e pensar em prevenção. Do ponto de vista técnico, do ponto de vista jurídico, compliance, treinamento, limite de acesso para cada colaborador, porque nós temos colaboradores que, de alguma forma, são enganados e outros que são cooptados pela cibercriminalidade. Então ele recebe para infectar a empresa e acaba sendo coautor. Só que a partir do dia seguinte, a gente tem 2 cenários. Então, a primeira coisa que eu recomendaria é mapeamento do dano, né? Então vamos mapear o dano, vamos ver o que foi criptografado, temos backup ou não temos, nós fizemos a lição de casa adequadamente ou não, para a gente pensar as reações. E aí, meus amigos, funciona assim:
você falou bem, é um dado realmente relevante. Primeiro que não há credibilidade no pagamento. Eles até usam um portfólio falando eu criptografei tais empresas, eles me pagaram, eu devolvi para tentar dar credibilidade à extorsão. Mas não deixa de ser uma atitude ilícita, criminosa e que as empresas não deveriam, em tese, ceder à extorsão. Então eles trazem essa informação, mas mesmo assim a segurança é zero. Vale dizer, você pode pagar e não receber os dados de volta porque você está negociando com criminosos. Segunda situação, você não sabe nem se o dado voltará perfeito, né? Se ele não foi Íntegro. alterado em parte, etc. Não vai ser um aqui e minha operação estará de volta, né? Exatamente. Então tem uma situação de como voltar essa informação se você ceder à extorsão. E a terceira coisa é o que te garante que você não se torne a galinha de ovos de ouro do criminoso. Então ele tenta te invadir de novo, porque se você paga, talvez você pague de novo. E outra coisa, pode ser que você pague e ele peça mais. Não, eu estava analisando, seu banco de dados é mais importante do que eu imaginava e em vez de 10 eu quero 20. Então ele pode começar a te afundar nesse cenário de extorsão. Então, a recomendação é não pagar. Mapeamento de dano, ver o que aconteceu e aí pensar nas medidas de reação. Seja a tentativa de recuperar o que é possível com backups ou até em comunicação com o consumidor, com os colaboradores, com o titular desse dado, ou, em última hipótese, a depender da empresa, pensar em, de alguma forma, negociar com os criminosos. Eu nunca recomendo. Também tem a reação jurídica. Aí sim, procurar autoridade policial, instaura inquérito policial, investiga, seja no âmbito civil, seja no âmbito da Polícia Federal, se for um crime internacional, né, uma autoria vinda de fora do país, que acontece, inclusive, tem ataques, a maioria, na verdade, de ransomware é fora do Brasil, a maioria vem da Rússia, salvo engano, e aí você tem, então, uma reação de investigação criminal para encontrar essas quadrilhas e, de alguma forma, tentar encontrar lá na fonte a chave para descriptografar. É o que dá para fazer imediatamente. Então, na verdade, resumidamente, você vai olhar, vai lamentar e vai enfrentar de maneira muito prematura, né, muito infantil, muito simplista o problema, porque enfrentar isso de maneira adequada seria você estar pronto para o ataque cibernético e ter tudo isso em backups offline, desconectados da rede, para você poder recuperar os dados. Na verdade, eu acho que é assim que eu enxergo.